Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Adriana, onde ela responde as nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Primeiramente, eu gostaria de perguntar a você sobre a sua EQM, porque na conversa anterior que nós tivemos, você comentou que houve uma situação em que um médico, olhando para um exame seu, percebeu que havia uma cicatriz que indicava que você tinha tido um AVC e que isso teria a ver com a EQM que você teve. Eu queria que você, por favor, nos falasse sobre isso. Um tempo depois, quando eu já estava no Brasil, tinha passado um pouco aquele fervo da pandemia, eu fui ao médico porque eu não, às vezes eu passava mal assim de andar uma quadra, sabe? Eu sentia muita fraqueza, falta de ar, e foi por isso que meu marido quis ir embora dos Estados Unidos. Ele achou que estava perigoso a gente ficar lá e eu com a saúde meio debilitada, e ele decidiu que a gente tinha que vir embora. E daí eu fui fazer uns exames. E quando eu fui pegar um dos exames, na tomografia, apareceu uma cicatriz no exame que foi do micro AVC que eu tinha tido há um tempo atrás, que provavelmente foi naquele dia da EQM, né? E os sintomas que você teve eram condizentes com um pequeno AVC? Ah, acredito que sim. Depois eu fui pesquisar melhor, ele deixou pouquíssimas sequelas. A sequela que ficou em mim foi falta de lembrança da minha infância. Agora eu tô lembrando pedaços, assim, mas de um ano para cá, mas foram 3 anos que eu não lembrava nada da minha infância. Apagou para mim a parte da minha infância. Você falou de sonhos de que você precisava ir para os Estados Unidos e sonhava com o mar subindo. Esse mar subindo, onde foi explicado que você passaria por isso, de alguma forma, tem algo a ver com o que falam em muitos relatos sobre o mar vir a subir? Não, eu acho que aquele mar era eu mesmo, sabe? Eu precisava que eu atravessasse o mar. Acho que a ideia era atravessar o mar, porque não era só em sonho. Do nada alguém me ligava e falava assim: nossa, Adri, eu sonhei que você tinha que atravessar o mar. Ou eu lia em placas na rua. Era uma loucura a minha vida. Eu fiquei 2 meses sendo bombardeada de coisas dizendo que eu precisava atravessar o mar. Você interpreta de que forma? Como vencer alguns desafios específicos? Não, eu acho que era literal, que eu precisava ir para lá, porque lá seria a minha EQM. Eu ainda não sei por que lá, sabe? Mas eu acho que eu precisaria estar isolada, porque como eu não tinha ninguém para perguntar, as pessoas, eu conhecia pouquíssimos brasileiros e eu não falava bem a língua, estava estudando, eu não tinha para quem perguntar as coisas que eu precisava perguntar, né? Então, eu perguntava para minha voz, aquela voz que falava comigo me respondia e ia me ensinando. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu procuraria saber pela visão dos outros. E o que foi muito me ensinado nesses 6 meses que eu fiquei, depois da EQM, eu ainda fiquei 6 meses nos Estados Unidos, é ouvir a minha própria voz, ouvir minha alma, sabe? Porque ela sabe muito mais do que eu imagino. Ela sabe muito mais que eu. Então, eu não queria aprender nada mais pela boca das outras pessoas, porque cada um entende a coisa conforme a sua consciência, conforme a sua missão aqui nessa terra, né? Então, eu queria saber da minha missão, o que eu precisaria aprender com aquilo. Então, eu acho que foi uma forma muito interessante de eu aprender sozinha, e sendo guiada nesse caminho, eu estar sozinha lá. E lá eu ficava muito sozinha, que meu marido trabalhava fora, minha filha quase não ficava em casa, então eu ficava muito tempo sozinha. Quando que você ouviu pela primeira vez a voz? A hora que eu voltei. Da EQM? Só que, incrivelmente, eu achava que era tão familiar aquela voz que ela nunca me assustou. É como se eu conhecesse ela a vida toda, assim, eu só estava ouvindo.
ela sempre tinha uma visão muito amorosa das coisas, sabe? Sempre que se eu pensasse em julgar alguém, ela já me reprimia, sabe? Ela falava assim, mas você conhece a vida dela? Você sabe das dores dela, o que ela já passou? Sabe o que levou ela a ser assim? Então, ela foi tirando de mim todo o preconceito sobre todo mundo, sabe? De eu primeiro ver as dores dela para depois ter qualquer tipo de julgamento, né? Essa voz você não escutou durante a EQM, né? Não escutei. Foi só após. E você escutou pela primeira vez durante um sonho ou acordada? Acordada, como se ela fizesse parte de um pensamento mais alto, sabe? Antes, eu sempre fui muito intuitiva, a vida toda. E eu sempre prestei muita atenção na minha intuição. Essa voz era a minha intuição mais forte, muito mais profunda, mas com voz, não em som. Mas eu sei até o timbre da voz dela, mas é só na minha cabeça, sabe? É muito interessante. E é como se a gente tivesse uma cumplicidade não só dessa vida, de muito além disso. Eu queria saber, era como que um download, como alguns dizem, a coisa vinha em bloco? Em bloco. Eu fazia uma pergunta e não era bem uma palavra, mas com um sentimento, aquilo via todo o entendimento. É a mesma coisa que acontecia quando eu pegava em alguém, eu sentia uma pessoa. Eu entendia o início do sentimento, mas ele vinha tudo ao mesmo tempo, sabe? Como se todas as dores dela aparecessem naquilo. Teve um momento mais para frente da entrevista em que você se referiu a essa voz como se fosse Deus. Você acha que eu criaria isso aqui? Mas aqui você está falando como se fosse uma voz muito conhecida. Eu queria que você me explicasse, eram momentos diferentes, eram vozes diferentes, ou é alguma outra coisa que eu não estou sabendo entender? Eu levei muito tempo para entender isso, e talvez eu não tenha entendido ainda, mas como eu era evangélica, para mim era Deus e o diabo, não existia mais nada além disso. Então sempre que eu escutava essa voz, para mim era Deus, ela estava falando que eu precisava fazer coisas boas e entender as pessoas. Então para mim é Deus, né? Então eu passei muito tempo chamando de Deus isso. Depois eu comecei a perceber que existia alguém que cuidava de mim, além de Deus, sabe? Tinha outras pessoas que cuidavam de mim, não pessoas ou seres, né? Hoje eu acho que são seres também, que cuidavam de mim, que também falavam. Mas a principal voz, aquela que vinha com um conhecimento muito grande, hoje, eu hoje tenho a consciência que é a minha própria alma. É o meu eu superior que eu consegui acessar. Então, naquele momento que ele pergunta, que a voz pergunta a você, você acha que eu faria isso, aquilo, e que lá, quando você nos contou, você se referiu como sendo a voz de Deus, você está me dizendo agora que era o seu eu superior. Não, lá era Deus. Lá era algo acima do meu eu superior. Mas hoje eu acredito que todos nós temos uma partícula de Deus, então todos nós somos um pouquinho Deus, né? E eu acho que a gente vai evoluindo até o dia que a gente volte mesmo para casa, que é Deus, né? Você acha que Deus, imagino que você defina como sendo a origem de tudo, a fonte, era essa fonte falando com você naquele momento, ou algo que estava entre você e essa fonte, mas que era ligado à fonte assim como você também é? Naquela época, eu acreditei piamente que era Deus e assim ficou na minha cabeça, sabe? Eu tive uma outra experiência, a coisa mais assustadora para mim depois da EQM foi lembrar de vidas passadas, porque eu não acreditava em vidas passadas. Então, na minha cabeça, lembrar de coisas que você não crê é muito assustador, sabe? E eu comecei a ter lembranças de detalhes de muitas vidas. E para mim foi assim foi meses, talvez anos, para mim entender, compreender um pouco disso, sabe? Porque eu me sentia culpada de estar vendo aquilo. Eu sentia culpada de lembrar, como se eu não devesse lembrar que eu tinha vidas passadas, né? Porque eu fui ensinada que não tinha.
Então eu fui quebrando muito preconceitos e crenças que eu tinha antes, né? Porque eu lembrava, ninguém estava me dizendo, eu não fui atrás de uma terapia para ver vidas passadas, eu sentava no meu sofá e eu via. Eu tomava um banho, eu estava dirigindo e eu via pedaços dela, né? E um dia eu fui fazer uma viagem para a Europa e eu fui em vários lugares que eu tinha vontade de ir porque eu sentia que nesses lugares eu já tinha vivido. E quando eu voltei, um dia eu estava em casa e de repente a voz falou assim para mim: você não precisa mais ter fé em Deus. Eu fiquei horrorizada, porque eu passei uma vida toda tendo fé. Para mim era ter orgulho a minha fé. Eu sempre acreditei que tudo ia dar certo. Desde menina, eu sempre acreditei que as pessoas eram boas. Eu sempre tive uma fé nas coisas boas, assim, sabe? E aquilo me chocou quando ele falou aquilo. Daí eu falei, como assim? Não preciso ter fé em Deus? Não, você não precisa. E de repente ele abre aquela tela de novo e ele me mostra eu dentro do navio. A gente passou 7 dias no navio em alto mar e eu amava sentar lá e olhar o mar. Porque é uma imensidão, uma beleza, né? Incrível. E eu olhava o mar e ele falou assim, o que você está vendo? E ele me mostrou eu lá olhando o mar. Eu olhei aquilo, eu achei uma paz aquele mar, eu falei assim, meu Deus, eu tô vendo Deus, porque só Deus para criar uma coisa tão incrível e tão linda como o mar, né? De repente apareceu eu no Mont Blanc, na Suíça, entre a França e a Suíça, que é uma montanha branca lindíssima. E quando eu vi ela a primeira vez, eu fiquei assim, boca aberta, e ele me mostrou de novo, eu olhando, aquela cena de eu olhando, e ele falou assim, o que você tá vendo aqui? E eu olhei aquela imensidão daquela montanha cheia de gelo branca. Eu falei assim, meu Deus, eu tô vendo Deus, porque é lindo demais. Daí ele falou assim, então tá bom. E de repente ele me mostrou, eu sentada na minha mesa, com os meus filhos, meu genro, minha nora, meu marido, e eles conversando, e cada um falando mais alto que o outro, e eles dando risada, e aquela festa, e eu tava na ponta da mesa, e eu olhei eles, e eu sentia tanto amor deles, um pelos outros, sabe? Desculpa, Cássio. Eu achei tanto amor ali, e daí a voz perguntou pra mim assim, e aí, o que você tá vendo? Eu falei, Deus, porque só Deus pode dar um amor tão grande assim, né? Daí ele falou assim, e o que é fé? Eu falei, fé é crer naquilo que você não viu. Ele falou assim, pois é, e você aprendeu a ver Deus em todas as coisas. Então você já não precisa mais ter fé em Deus, você já viu Ele. Então aquele dia foi uma lição grande, de que Deus não tá lá em cima punindo as pessoas, né? E agradando quem Ele gosta. Ele tá em todas as coisas. Então, depois daquele dia eu andava pela rua, eu olhava as pessoas na rua, eu sentia um amor assim, tipo, eu tô vendo Deus, sabe? Eu olhava as árvores, olhava as coisas e pensava assim, meu Deus, Deus colocou uma partícula dele em cada ser humano, em cada planta, em cada animal. Então a gente tem que ter o amor que eu tinha tão grande por Deus e ainda tem muito, né? Com outra visão dele, jamais, não como aquele homem punitivo, mas uma coisa gigantesca, maravilhosa. E hoje eu olho para as pessoas e eu consigo ver um pedacinho de Deus em cada uma delas. Então, volto a perguntar a você. Aquela voz que naquele momento você disse que era Deus falando com você, era a essência falando com você ou uma partícula de Deus falando com você? Eu acho que uma partícula de Deus, quem sabe, ou você fazendo essa pergunta, veio isso na minha cabeça agora. Não deixa de ser Deus, porque eu acho que ela é a parte da minha alma mais próxima de Deus. Então eu acho que ela é Deus também, né? Porque ela veio dele. Poderia ser também, então, conforme você está falando, o seu eu superior com mais conhecimento que você te explicando alguma coisa. Pode sim. Eu não tinha, naquela época eu não entendia assim, mas hoje eu entendo assim. Faz sentido isso? Porque é uma pergunta que eu faço a você. Faz sim, eu acho que a gente tem, nossa alma se divide em muitas, né, muitos espíritos, não sei como é a palavra, mas se divide em várias partes. E eu acho que a parte que me mostrava, de repente, é a parte da alma mais próxima a Deus, sabe? Aquela que está em dimensões maiores que a minha, que consegue ver mais de cima. Vamos falar da senhora sentada no sofá nos Estados Unidos, que ela falou da sua coragem e que soldados estavam sendo convocados e que você é corajosa. Me explique, como é que você interpreta isso hoje? Hoje, quando eu estou sentado lá no café e chega uma pessoa e fala assim, você não vai acreditar,
porque ela passou aqui, olhou para a árvore e sentiu que tinha que entrar, ou porque ela viu um post na internet e quis vir e sentiu que tinha que vir, ou sonhou. Eu vejo nelas todas esses soldados convocados, sabe? Tem muitas pessoas que chegam aqui e falam que se sentem deslocados no planeta, que eles sabem que eles vieram por algo, um propósito, mas eles não sabem o que é, e eles ficam perdidos, assim como eu, né? Mas convocados para quê? Eu acho que para a transição planetária, nosso planeta está mudando drasticamente, e a avó sempre me fala que eu preciso me preparar e ficar pronta, porque vai ser bastante difícil para as pessoas começarem a despertar, porque a consciência das pessoas vão começar a abrir, assim como a minha e quanto os outros, tantos que gravam para o teu canal, e estar sozinha nessa hora é muito difícil, porque eu passei por isso. Então, o meu sonho é que essas pessoas que comecem a despertar saibam quem procurar para ajudar, sabe? Porque o caminho é delas, ninguém vai fazer o caminho por elas, mas pelo menos vai ter um apoio de pessoas que parem e escutem elas, sabe? Então eu acho que esses seres, esses soldados, são seres estelares que vieram, estavam meio adormecidos, mas vão começar no despertar, para ajudar aqui no despertar do planeta todo. Você consegue, como um desafio, definir o que é despertar em 1 minuto? Despertar é você começar a ter a tua própria consciência, não aquilo que está na tua essência, não pelo que você foi ensinado, não pelo que a sociedade, a religião, a família te falou que é, mas é você parar e conseguir ouvir tua própria alma te dizendo o caminho que você tem que tomar. Foi menos que 1 minuto. Foi. Você sabia que morreria aos 42 anos, e você teve a sua EQM exatamente aos 42 anos. Por que você acha que você não morreu e continuou? Eu acho que a EQM, para mim, não era nem perto para mim morrer. Era só para mim ter essa... Uma vez eu perguntei isso e eles me explicaram que para a gente acessar certas energias, a gente tem que ter mudança de DNA, porque o nosso corpo não suporta tanta energia. Porque para você ter uma expansão de consciência, você tem que captar energias diferentes, né? E como a energia ia aumentar muito para mim trabalhar, precisava de mudança de DNA. É interessante que até quando eu estou trabalhando e estou fazendo reiki, muitas vezes eu escuto ele falar, hoje nós vamos fazer mudança de DNA. É mudar nas pessoas o corpo físico mesmo, para elas aguentarem esse tanto de conhecimento que está chegando, essa energia tão forte que está chegando, porque nosso planeta está vibrando numa vibração mais alta e nosso corpo não dá conta disso tudo. Né? Então tem uma mudança de DNA. E a sua teria ocorrido durante a EQM? Eu acho que eu tive várias, mas a mais forte com certeza foi a EQM, sem sombra de dúvidas. Você teve várias, em que situações? Que às vezes, assim, do nada eu me sentia mal e eu ficava o dia inteiro na cama, assim, me dava um pouco de febre, e daí eu perguntava, eu achava que era uma gripe, alguma coisa assim, e eles falavam, não se preocupe, nós estamos fazendo mudança de DNA, tem que ser muito, muito leve, muito aos pouquinhos, a não ser como numa quase morte, né, que daí eles mudam muito, muito rápido, assim, mas para você em vida, na carne, tem que ser muito devagar, e isso está acontecendo com a humanidade toda, não é uns selectos, assim, não é um ou outro que está tendo, eu acho que todo mundo, para aguentar essa vibração nova do planeta. Ainda sobre a mudança do DNA, a Mary Correia falou que ouviu que tudo era matemática, mas também recebeu mensagens de mudança de DNA que ocorreriam para que o ser humano pudesse até flutuar e respirar embaixo d'água. De alguma forma isso ressoa dentro de você? Completamente. Eu acho que antes de vir para cá a gente já passou por outros lugares, assim como eu ia estudar em outros planetas, provavelmente a gente já morou em outros lugares. E eu acho que quando a gente vai tendo acesso à nossa alma e conseguindo escutar ela, a gente também tem acesso a tudo aquilo que a gente viveu fora desse planeta, né? Aos poucos, e vai ser muito lento tudo isso, porque a gente tem um corpo aqui que não aguenta tudo isso, né? Então, aos poucos vai se mudando, mas eu adoro assistir a Mary, eu acho fantástico, né? O vídeo dela é fantástico.
E essa mudança do DNA, pelo que você falou, pode ocorrer cotidianamente sem ninguém notar. Se você não tiver que fazer um trabalho com aquilo, que é o meu caso, o caso da minha irmã e quantos outros terapeutas que chegam aqui que passaram por coisas bem parecidas com a gente para poder trabalhar com terapias, é super lento, você nem percebe, aos pouquinhos. É tratar uma dor. Quando você trata uma dor antiga, um trauma, você consegue dar mais um ajuste no teu DNA. Por isso que é tão importante hoje a gente limpar nossas dores e abrir nossas caixas, sabe? Porque conforme você vai fazendo isso, você vai ficando mais livre para acessar a sua alma. E isso, todo o teu DNA para aguentar também, o teu corpo para aguentar, também vai ter ajuste de DNA aos pouquinhos. É que com algumas pessoas está sendo drástico, assim, né? Eu não sei o que você acha disso, mas quantas pessoas há 8 anos, quando você começou o teu canal, que falavam-se de EQM? Hoje em dia, você fala, as pessoas, elas sabem o que é EQM, porque muitos tiveram. E não era só porque elas não falavam sobre assuntos, mas eu acredito que cresceu muito a quantidade de EQMs. Eu não sei dizer se cresceu ou se simplesmente as pessoas começaram a se sentir mais à vontade para falar sobre isso. Eu queria falar agora sobre os 4 corpos. Eu queria entender o seguinte: teve um certo momento que você falou de uma forma que eu entendi como se houvessem os 4 corpos e a consciência. A consciência, na verdade, não era o ponto de vista do 4º corpo? A consciência era o ponto de vista, mas eram 4 corpos ao total. Era um na cama, um que estava deitado no chão, um estava saindo de dentro daquele que estava deitado e a minha consciência que estava de pé. Então, eram 4 corpos com uma consciência. Então, esse que era da consciência, o ponto de vista da consciência, que era a visão que você tinha, você olhou para si própria e percebeu algum tipo de corpo? Não precisava, eu tinha total noção que eu era pura energia ali, que eu não tinha um corpo e eu sabia disso. Mas se você não tinha um corpo, como é que era um 4º corpo? Como assim? Fiquei confuso. Mas era um pedaço de mim, então para mim era um corpo. Então quando eu via o corpo no chão, eu enxergava ele perfeitamente, mas com uma leve transparência. O corpo que saía de dentro dele era muito mais transparente, mas eu ainda enxergava ele. O meu corpo eu tinha total noção de que ele era só energia, porque ele era expandido, ele era enorme, sabe? Ele balançava, ele tinha vibração. Os outros 3 corpos eram do mesmo tamanho? Os outros 3 corpos eram do mesmo tamanho. E você sentia que você era maior? Eu era maior, porque aqueles lá eram só corpos, como se não fosse eu. Como se não fosse você? Como se eu tivesse visto um boneco de mim mesma, mas que eu era a consciência. Mas você nunca, então, enxergou a partir desses outros 3 corpos. Você sempre enxergou a partir da consciência. Sim, da consciência. E você sentia naquele momento que você tinha um conhecimento maior? Total. Eu sabia tudo. Eu queria ter aquele conhecimento que eu tive lá, aqui ainda. Mas dá a sensação que quando você volta para o teu corpo apaga aquilo. Ele não deixa você lembrar, sabe? Eu acho que você está consciente de que é um pouco desafiador entender por que tinha um corpo na cama e por que não tinha um corpo no chão. Por que no chão? Né? Mas tudo bem, isso somos nós tentando entender toda essa complexidade a partir dessa nossa limitação. Mas você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Não, no começo eu pensava sobre isso. Mas como eu nunca achei uma explicação, eu deixei quieto. Porque eu escutei todos os EQMs do mundo para procurar, porque se você pensar, as EQMs, elas são... no todo elas são muito parecidas, mas elas são muito individuais, né? Cada detalhe é de cada um, então a gente não tem como definir. E esse detalhe do meu corpo no chão, eu nunca escutei ninguém contar em outra EQM. E você sentia que os 3 corpos eram relacionados entre si como se fossem níveis mais sutis, um em relação ao outro? Sim, tipo, o corpo... A Adriana estava na cama, no chão, e naquele que estava saindo do chão junto com aquele lá. O corpo que estava pensante não era a Adriana, era eu. Aqueles 3 corpos, você gostaria de defini-los de alguma forma ou é desnecessário ou melhor não fazê-lo?
tudo que eu for falar para você é coisa que eu acho que eu fui estudando e é a cabeça de outras pessoas. Eu ainda quero entender isso com a minha alma, entendeu? Então, o dia que eu entender isso com a minha alma, eu conto. Eu ainda não sei. Não só você, como é muito comum a pessoa, ao ter a experiência de quase morte, não se lembrar da família, como você não se lembrou. Porém, é recebido por alguém já falecido, que você não via há muito tempo, e dessa pessoa você se lembra. Então isso parece quase contraditório. Eu pergunto, eu pensei sobre isso e pensei, será que você não se lembra da pessoa, da sua família aqui, para que seja mais fácil você dar esse passo? Com certeza, porque assim, eu amo meu marido profundamente, mas se eu acho que se fosse para me lembrar, para mim sair daquele lugar, seriam meus filhos, né? Porque eu sou aquela mãe corujíssima. E ali veio, eu acho que ali qualquer coisa que eu pensasse naquele momento me puxaria, porque não era para ficar ali. Eu precisava daquela força naquele segundo, sabe? Porque assim, eu acho até que meu marido, claro que ele sofreria, eu não tenho nem dúvida disso, mas para ele seria talvez mais fácil do que para minha filha, por exemplo. Meu filho já era casado, mas a minha filha é adolescente, né? Para ela talvez fosse mais difícil, porque ela estava numa fase com 15 anos, numa fase da vida com 16 anos ali, que precisava da mãe do lado, né? E na verdade, assim, foi meu marido que veio na minha cabeça, assim, na hora eu fui chupada, pum, dá uma paulada. Fora a dor que você sentiu ou o incômodo, você sentiu alguma coisa, como algumas pessoas falam, da dureza que é entrar no corpo humano? É horrível. Sabe como você como se você não tivesse como se mexer? Você tem que olhar para isso, é para mim até hoje, assim, olhar para trás, ter que ver atrás, olhar para trás, para mim até hoje é um absurdo. Sabe? Aquela sensação de por que eu tenho que virar o corpo para olhar para trás? Então, eu tenho até hoje dificuldade com o meu próprio corpo. E já se passaram 4 anos isso. E eu ainda tenho muita dificuldade com o meu próprio corpo. Principalmente porque eu faço muito projeção astral. Então, eu saio à noite, vou trabalhar, vou atender pessoas e tal. E lá eu sou livre também, sabe? Eu não sou presa aqui dentro. Já que você está falando sobre isso, eu pergunto... Você vai trabalhar em outros planetas ou só aqui? Não, há 2 anos atrás, não, 1 ano e meio mais ou menos, eu parei de ir para outros lugares porque eu estudava nesses lugares, né? Hoje eu saio e trabalho aqui. Às vezes eu vejo... esses dias eu pedi para não sair muito em casa, porque eu me assustava muito, sabe? Porque daí eu não gostava de ver meu corpo na cama. Eu achava aquilo terrível. E daí eu comecei a pedir para não ver mais. E teve até um dia que eu vi meu marido fora do corpo, e eu sabia que eu tinha que sair, porque eu tinha um trabalho para fazer, eu tentava colocar ele para dentro do corpo de novo, e não conseguia, sabe? E desci as escadas da minha casa, ele foi atrás, ele falava, para onde você vai? Para onde você vai? Eu falei, eu tenho que trabalhar, amor, volta pro corpo, não fica exposto assim. E daí nisso abriu um vórtice de energia no chão, e eu fui sugada por aquilo. Então, às vezes, eu lembro alguns detalhes, algumas coisinhas assim, mas a maioria das vezes é só flashes de lembrança. O seu marido se lembra de ter saído do corpo? Não, quando eu acordei, eu na hora perguntei para ele se ele lembrava, né? E ele fala que não. Eu já ouvi falar, algumas pessoas já contaram que quando a pessoa sai do corpo sem ter essa consciência, é como se ela estivesse meio bêbada. Completamente bêbada. Eu já vi várias vezes isso, sabe? Teve um dia que eu estava na praia e daí as crianças estavam brincando comigo, uns amiguinhos e um primo, e elas queriam continuar brincando na piscina. Eu falei para elas assim que a gente já tinha que ir dormir, porque estava tarde, mas que era para eles me encontrarem na piscina depois que eles dormissem, era para sonhar que eles estariam na piscina. E eu dormi e já saí do corpo, né? E dali a pouco eu escutei barulho na piscina e eles estavam lá. Só que eles não têm agilidade, assim, os movimentos muito lentos. Eu percebo que criança tem muito mais. Elas são mais livres, assim, quando elas estão fora do corpo. Mas os adultos, eles ficam meio bêbados, meio sem entender o que está acontecendo, eles não... Não eram sonhos lúcidos que elas estavam tendo, é isso?
Eu acho que era sonho lúcido, sim, mas elas estavam fora do corpo e estavam na piscina, e eu estava fora do corpo e fui até ela. Mas então elas não estavam como que bêbadas? Não estavam. E é incrível, porque eu já vi criança fora do corpo e elas nunca parecem bêbadas. Mas os adultos, sim. Mesmo quando elas não se lembram depois? Mas elas lembraram depois. No outro dia, elas vieram correndo me contar que elas sonharam que elas tinham me visto na piscina. No terceiro dia depois da sua EQM, você teve o sonho com os rapazes que explodiam carros de polícia. Sim. Tem uma coisa que me chama bastante atenção, que é o pedido para você acordar e dormir de novo. O que era para você fazer quando acordasse? Ir para o banheiro e lavasse o rosto e daí voltasse a dormir. Porque eles queriam que eu despertasse bem para poder lembrar. É interessante que, se não me engano, foi com a Shelley Frazão que foi dito a ela, foi com ela mesma, que foi dito a ela uma série de coisas que era para ela contar, e aí ela falou, mas como que eu vou me lembrar de tanta coisa, eu vou me esquecer? Aí falaram para ela, então você acorde e anote agora. E ela fez isso. Então isso, assim como o seu caso, são demonstrações bastante sólidas da real existência do que está acontecendo, de que isso não é simplesmente um sonho. Foi falado para você acordar, você acordou, lavou o rosto, voltou a dormir e lembrou. Sim, e depois lembrei. Eu não lembro pedaços que eu acho que eu não devo lembrar. É como eles fizeram para curar aquelas pessoas, sabe? Como elas fizeram para ajudar eles ali. Mas, depois, quando eu tive a visão de eu fazendo o reiki, naquelas pessoas drogadas, depois daquele dia eu comecei a prestar atenção que eu fazia muito isso quando eu estava em projeção astral. E sempre tinha seres de luz atrás de mim. Pessoas de branco, assim, eu não via o rosto deles, mas que eles passavam energia para mim e eu passava para as pessoas. Então, muitas vezes eu atendi pessoas doentes, drogados, principalmente pessoas com depressão, sabe? Deixa eu entender uma coisa, você acabou de falar que eles passavam energia para você e você passava para as pessoas. E você dá o nome disso de reiki. Esse é o reiki que se ouve falar por aí? Ou você está usando essa palavra por ser a mais próxima que explique o que você fazia? Porque é o que eu trabalho hoje, né? E eles me mostraram que era isso que eu trabalharia aqui na Terra. Então, com certeza, não deve ter esse nome lá. Mas é a referência que eu tenho, né? E existem outras formas de energia que pessoas aqui na sociedade usam de passar pelas mãos e tudo mais. Você acredita que todas tenham a mesma origem? Sim, sim, sim. É a questão de crenças, né? Você tem aquilo onde você consegue acreditar e daquilo que foi te ensinado. A base é a mesma. Eles vão mudando os nomes dependendo da cultura, da religião, né? Mas fica tudo na mesma coisa. Você falou que a EQM é mais sentir do que ver. Sim. Nós não temos olhos físicos, durante a EQM, nenhum dos sentidos físicos nós não temos, porém pessoas comentam de cheiro, de tato, de vento, de visão. Como é que você define isso dentro da EQM? Qual é a relação entre os nossos sentidos aqui e os sentidos, ou o que seriam substitutos desses sentidos lá? Eu nem vejo relação. Sabe o que eu não vejo? Porque lá, aqui você fala cheiro, é aquilo que vem pelo teu nariz, você sente. Lá é tudo. É um bloco só, não tem várias palavras, olfato, visão, tato, entendeu? É uma coisa só, você sente com o teu ser, você não sente com o teu nariz ou vê com seus olhos, é como se fosse uma coisa só. E você diria que existem outras sensações que não as que sentimos aqui? É que nós, humanos, a gente quer pôr nome em tudo, né? E eu acho que isso nem tem nome, é só sentir mesmo. Então eu não sabia nem te responder isso. Agora vamos para aquele caso da manicure, que você viu uma corda na casa dela. Você comentou, olha, se nada disso der certo hoje à noite e tal, aí você pega aquela corda da sua casa. Quer dizer, você falou uma coisa que ela não tinha
falado para você? Ela não falou em corda. Na hora que você comentou em corda para ela, qual a reação dela? Nossa, ela regalou um olho desse tamanho, né? Ela falou assim, quem te falou? Só que eu falei, daí eu perguntei pra ela, mas alguém mais sabe disso? Ela falou que não, porque se alguém soubesse, poderia ajudar ela de uma forma melhor do que eu, né? E ela falou que não, que era só ela morava sozinha. E não, mas isso acontece sempre, de eu ver alguma coisa assim e ter que falar pra pessoa, pra dar uma ajuda. Sim, mas você ter falado especificamente da corda, que era algo que existia, eu imagino que ela tenha, de fato, arregalado os olhos e que isso tenha ajudado a fazer sentido para ela, a sua fala. Eu não sei, às vezes, qual eu acho que eu tenho algum trabalho realmente, não tenho certeza, mas aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, porque eu fui no shopping para mim ir no cinema. Quando eu fui entrar no cinema, a voz falou para mim assim, vai para o outro shopping, no outro cinema. E eu falei, mas é longe um do outro, né? Mas obedeci, peguei o carro e fui para outro shopping. Comprei a entrada do cinema, entrei e só tinha eu lá dentro, eu dentro do cinema. E o filme começou. E de repente veio uma moça pelo corredor e ela veio direto em mim. Eu até pensei que eu tinha sentado no lugar errado, porque ela veio direto em mim. E falou para mim assim, eu quero sentar aí. Eu falei assim, tá bom, eu vou para outro lugar. Ela falou, não, mas eu quero sentar do seu lado, ela disse. Eu falei, então pode sentar do meu lado. Eu pensei, meu Deus, deu até um medinho, sabe? Daí ela falou assim, quem é você? Falou para mim. Eu falei assim, eu me chamo Adriana. Ela assim, mas você sabia que eu estava em casa agora e eu ia me matar? Eu falei assim, sério? É, e eles falaram, uma voz falou para mim assim, vai no cinema agora, que vai estar alguém te esperando. E daí ela sentou do meu lado e começou a contar. Ela contou coisas bizarras da infância dela, no meio do... A gente nem assistiu o filme, né? Ah, eu esqueci um detalhe. Eu tinha acabado de almoçar, mas quando eu cheguei lá, a voz falou para mim assim, vai na Americanas e compra 2 chocolates, 2 Coca-Colas e um salgadinho. Eu não como salgadinho, eu não tomo Coca, se que não for zero. Eu comprei tudo isso e entrei no cinema e comecei a rir. Eu pensei, o que eu vou fazer com toda essa sacola de comida, né? Mas daí ela sentou do meu lado e começou a falar isso, que é quando ela foi se matar, falaram que era para ir conversar comigo. E ela queria saber quem eu era. Daí ela falou assim para mim, você trouxe meu chocolate? Eu falei, trouxe, tirei, eu já tava morrendo, nessa hora eu tava com medo já, até mandei mensagem, ela saiu um pouquinho para ir no banheiro, eu mandei mensagem para minha filha, eu estou sozinha, eu e uma menina dentro do cinema, e tá muito esquisito, então qualquer coisa, você sabe onde eu tô. Daí eu peguei o chocolate e dei para ela comeu aquele chocolate com o maior gosto do mundo. Daí ela falou assim, você trouxe minha coca? Eu falei, trouxe. E o meu salgadinho? Tirei o salgadinho, ela falou, é esse mesmo que eu como. Eu fiquei muito assustada e maravilhada ao mesmo tempo. E daí ela estava me explicando que ela tem uma mediunidade muito forte. A gente percebia já de início, né? Isso desde a infância. Mas a família dela é evangélica e tem muita dificuldade com isso. Então eles ficam tentando tirar os espíritos dela, em vez de lidar melhor com essa situação. Então ela chegou ao ponto de dizer que ela não queria mais viver se ela não pudesse ser ela mesma, entendeu? Porque ela não tinha como tirar aquilo dela. Ela queria que eu conversasse com a mãe dela. Eu falei que eu conversaria com a mãe dela, né? Porque eu tinha passado pelo que ela passou e eu conversaria. E ela ainda não apareceu aqui, mas eu acredito que ainda vá. História bem forte. Achei muito interessante você perguntar que jogo é esse e você ser vista como pura luz e as várias caixas. Foi aí que você se referiu a essa voz como sendo Deus. Né? Você acha que eu sou um Deus que faria isso ou aquilo? Só voltando a falar sobre isso, como é que você entende essa voz nesse momento? Hoje, eu entendo que é o meu eu superior, é a minha alma bem mais evoluída que eu me ensinando. Vamos agora para o novo sonho com a nave. Achei muito divertido. Saem 2 pessoas e vão tomar sol no seu jardim. E você se senta ao lado da moça e ela diz que mais para frente voltaremos para ficar. O que significa isso? Da forma como você compreende? Não faço a mínima ideia. Eu sempre achei que os seres de outros planetas viriam para
para fazer uma mudança radical no nosso planeta, né? Mas eles têm me ensinado ultimamente, tem vindo muito para mim, que na verdade quem vai fazer somos nós. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mas que eles podem ajudar, podem dar novas tecnologias para curas, porque conforme a gente for curando o nosso corpo emocional, nossas dores, a gente vai tendo mais acessos num conhecimento maior, né? E eu acho que eles vêm para isso, para trazer tecnologia, coisas que possam ajudar a gente a evoluir, mas eles não podem vir aqui e mudar tudo. Então, conforme tendo mais abertura de conhecimento, abertura de consciência, você vai acessando eles. Então, vai ser gradativo, eles não vão vir todo mundo, todos juntos, mas as pessoas vão vendo e sentindo eles conforme a consciência for ampliando. Quem são eles? Quem somos nós? Até que ponto quem vive no planeta sempre esteve no planeta e nunca esteve em algum outro lugar fora daqui? Tudo que eu estou te falando é o que eu sinto, tá? Eu faço as perguntas para mim mesma e eu mesma respondo. Então, é o que eu sinto. Eu sinto que eu já vivi em muitos planetas. Então, creio que todo mundo é assim. Então, você concorda que fica meio fluido esse conceito de ser de outro planeta ou ser daqui? Fica total. E eu não tenho explicação para isso. Mas é um sentimento no meu coração, que eu já vivi em outros lugares. Porque nós somos eternos, nós não começamos hoje e terminamos com 80 anos, entendeu? Nós somos eternos, pela eternidade. Conforme é o aprendizado que a gente precisa ter, a vivência que a gente precisa ter, é o lugar onde a gente vai para viver uma experiência e aprender. Então, nesse sentido, a sua irmã, ela comentou que ela foi levada a um lugar que ela entendeu que era Sírios, e onde existem, segundo a descrição dela, seres azuis. E ela falou que ela viu uma vez como se fosse um ser muito bonito, que era um leão, que sempre com cabeça, tronco e membros, né? Mas que era branco. E eu queria saber qual a percepção que você tem sobre você mesma nesse sentido, se você foi levada em alguma situação a ver um local com o qual você tem uma forte relação. Que nem eu falei para você, eu acho que com nave para estudar eu fui para vários lugares, mas nunca. Eu também acho que eu sou siriana, mas eu, tipo, primordial. Depois eu fui para outros lugares, né? Mas aconteceu uma coisa comigo um dia, eu estava numa situação e até tinha pessoas perto de mim, e parece que eu dei uma apagadinha assim, essa tela abriu de novo, e eu vi eu mesma olhando para mim, uma de frente para outra, assim, e esse rosto começou a mudar. E os primeiros rostos que parecia 1, 2, 3, ele ia mudando. E olhava diretamente no meu olho. E esse primeiro rosto que apareceu, eu sabia, os primeiros rostos, eu sabia que eram meus, porque eu lembrava de vidas passadas e sabia que aquelas pessoas eram eu. Mas foi umas 15, mais ou menos, 20, e de repente apareceu um índio, um xamã, assim, e ele olhava profundamente nos meus olhos, assim, que eu também sabia que tinha sido eu. E, de repente, aparece um leão branco gigante, do olho azul, lindíssimo, que eu chorava só de pensar nele, de tão lindo que ele era. E ele olhava dentro do meu olho, muito profundo, e eu também sabia que era eu. E esse leão branco também está relacionado a Sírios? Os leões brancos são de Sírios. A sua narrativa me faz pensar que a vinda para cá não é agora. É como se houvesse uma vinda com vários momentos anteriores, como que para você entender o que é viver aqui? Sim, muitas. Eu acho que a questão das caixas não se detém a uma vida. Eu acho que a questão das caixas se detém desde o dia que você chegou nesse planeta, entendeu? Você vai tirando as caixas aos poucos, conforme você vai evoluindo em várias vidas que você vai tendo. E daí, numa vida você tira uma caixa, na outra vida você tira 2, 3, na outra você não tira nada. Às vezes você coloca.
Mas até você chegar ao ponto de fazer toda essa limpeza e lembrar a luz que você é. Agora vamos pensar o seguinte, você quando veio para cá pela primeira vez, você era pura luz, você não tinha nenhuma caixa. Então você não precisava tirar caixa porque você não tinha. Você veio para cá, se encheu de caixas e aí precisou começar a tirá-las. Então isso me faz pensar numa pergunta. Será possível que você tenha vindo para cá para que, com a sua compreensão de pura luz, você se deixasse rodear de caixas e que você soubesse como tirar as caixas para que você ensinasse as pessoas que não sabem como fazê-lo? Eu nunca tinha pensado nisso, mas fez um sentido tão grande na minha alma agora que você não tem noção. Eu nunca pensei sobre isso, mas pode ser. A minha alma gritou que isso, que é real. Acho que sim. Deu vontade até de chorar agora. É engraçado que eu não tinha pensado nisso que eu falei até o momento que eu falei. É interessante isso também. Meu corpo inteiro vibrou, mas assim, formigou todo. Pera aí, deixa eu só dar uma... Tá bom. Retomando. É porque pensando de outra forma fica meio assim, então para que você veio? Se você já não tinha, por que você veio arranjar a caixa para depois ir lá? Ficasse lá sem nenhuma? Então. Não é? Então se você veio, é tipo assim, o que faz sentido? Você vem, você deixa acontecer, mas você sabe como tirar e você pode, ao experimentar, ensinar aos outros que não sabem como fazer. Faz sentido, né? Nossa, completamente. Você disse que quando você ia estudar em outros planetas, você não via ninguém, mas você sentia a existência dessas pessoas. Eu escutava até eles conversando entre eles, mas é uma conversa telepática, né? Mas eu entendia que tinha muita gente, assim. E mais interessante que teve um dos lugares que eu fui, eu sempre ia para o mesmo lugar, mas teve algumas vezes que a gente fazia estudos fora. E, né, uma dessas vezes, eles perguntaram para mim se eu queria sair lá fora para ver, porque a gente ficava dentro da nave. Queria ver como que era lá fora. E eu saí e voltei rapidinho, porque não era... Assim, eu imaginava a terra cheia de verde, cheia de plantas. E lá era pura rocha, assim, cinza. Era montanhas de rocha. E tinha uma cachoeira enorme, assim, mas a cachoeira era feita de mercúrio líquido, sabe? Ela era prata, grosso, igual mercúrio mesmo. E daí eu voltei rapidinho, eu não me senti muito bem lá. Isso é onde você estava tendo aquela aula? Ou você tinha aula dentro da nave? Tinha aula dentro da nave, às vezes na Escola Amarela, que eu chegava, que era um lugar físico mesmo, e às vezes a gente tinha aulas nas naves, mas cada vez num lugar diferente, eu acredito, porque eu não saía, eu ficava dentro da nave. E daí, nesse dia, eles perguntaram se eu queria ver como era lá fora. E lá fora era o planeta perto do qual vocês estavam? Dentro, a gente estava dentro, porque eu andei na pedra mesmo, eu vi a cachoeira bem de frente para mim. A nave estava pousada nesse planeta? Estava pousada, estava no chão. Eu saí na superfície. E o que é a Escola Amarela que você falou agora? Eu não sei, mas eu tenho um amor por essa Escola Amarela, sabe? Era esse lugar que eu ia estudar. Então a gente ia parecia foguete, sei lá o que era aquele carro lá, e daí a gente descia, subia ele reto, mas claro que descia numa estrada onde os carros flutuavam, assim, e ele descia junto com os carros mesmo, assim, como se fosse um avião sem asa, mas que andava no meio dos carros mesmo, e daí a gente parava, tipo, num terminal, que dali eu ia para essa Escola Amarela. Foram 2 anos indo lá. Não era Terra? Olha, só se for uma terra bem evoluída, porque era muito tecnológica. A escola em si, ela tinha uma aparência de antiga, sabe? Com a estrutura dela parecia antiga, mas tudo era muito tecnológico. Tinha muita tecnologia lá, tanto nos carros quanto nas outras casas, dentro da escola. Eu via muita coisa tecnológica. Tipo, quando você via a maca ela flutuava, ela não tinha pé para ficar no chão. Então, eu não sei... Acredito que não pode ter sido a Terra.
Você falou, num certo momento, que você estava falando em línguas. Eu sei que isso no ambiente evangélico tem um significado. Eu quero saber como é que você entende isso dentro das suas experiências. Eu não sei explicar o dom de línguas, mas sempre que eu tinha uma conexão muito forte, assim, que eu sentia muita presença de Deus, assim, eu falava em língua. Falo até hoje, né? O que é falar em línguas? É falar em línguas desconhecidas, simplesmente? É falar em línguas desconhecidas. Cada um fala, parece que uma língua é diferente da outra, eu não sei explicar isso. Eu só sei que quando você sente assim, uma paz profunda, isso acontece. Hoje é tipo acessar a tua alma, sabe quando você consegue, hoje quando eu fico muito em silêncio, quietinha e eu medito, que eu quero fazer uma pergunta para minha própria alma, ali era como se a gente atingisse, quando você está falando em língua, você está atingindo a tua alma, sabe, um conhecimento talvez que você não conhece aquela língua, mas você fala ela. Eu acredito que seja isso, eu tenho vontade de tentar entender isso, sabe? Mas eu acho que eu não tá na hora, mas eu já vou entender, porque é lindo, é uma delícia, é uma paz enorme quando você tá falando em línguas. Você e sua irmã são o segundo caso que eu conheço de 2 irmãos que tiveram EQM. No outro caso, é interessante que eles demoraram muitos anos até saberem disso, que o outro tinha tido, porque eles não falavam, nenhum dos dois, sobre o assunto. Eu queria saber como é que você enxerga você e a sua irmã, a Luciana, terem tido EQMs. Tipo, vocês combinaram isso antes de vir para cá? Como é que é isso? Qual a ligação entre vocês? Eu e minha irmã, eu acho que a gente é meio alma gêmea. Não me pergunte o que é uma alma gêmea, que eu não vou saber. Eu vou saber só o que está no livro, eu queria saber da minha alma, ainda vou descobrir. Então, quando eu fiquei muito tempo sozinha nisso, e eu precisava trabalhar, a minha irmã é minha parte corajosa. Ela tem coragem para as coisas, ela enfrenta, ela vai, ela gosta de falar com as pessoas. Então, eu falo que eu sou o tatu, ela é a flor, sabe? Eu gosto de estar dentro de mim mesma, eu não gosto de estar onde tem muita gente, eu não me sinto tão bem. Ela gosta de estar entre as pessoas, assim. Então, ela é a parte corajosa. A gente tem uma empresa há 14 anos, então sempre ela está à frente para meter a cara mesmo e fazer, sabe? Então, quando foi falado para mim que eu precisava ter um espaço, um lugar para trabalhar, eu pedi para a espiritualidade. Falei assim, então, eu quero minha irmã comigo, porque eu não tenho com quem compartilhar isso, que me entenda, né? E eu sabia que a partir do momento que ela pensasse como eu, automaticamente eu tinha um espaço, porque ela tem uma coragem que eu não tenho. Nesse momento, você sabia já que ela tinha tido uma EQM também? Não, quando eu pedi isso, ela nem tinha tido ainda. Foi muito antes. Só que eu não achava que isso ia acontecer mesmo, né? E daí aconteceu. Mas a gente sempre foi muito unida, desde menina, desde criança, e a gente trabalha a vida inteira juntas, né? Então a gente é pensa tão igual e é tão conectadas que esses dias atrás eu estava num evento e ela estava em outro. E a gente estava se falando o dia inteiro pelo telefone, mas eu passei no shopping, na frente do shopping, e me deu vontade de entrar no cinema. Eu entrei no cinema, sentei e ficou estava cheio o cinema e tinha um lugar vago do meu lado. Que eu olho no corredor, ela subindo as escadas, vindo direto até mim. Sentou do meu lado, trouxe o salgadinho para mim, tudo. E tava tudo certo. E eu pensei, meu Deus, ela não sabia que eu estava no cinema, e nem ela. E tinha quantos filmes ali, e tem vários shoppings aqui perto de casa que ela podia estar. Não, ela foi no que eu estava. A gente tem uma conexão muito forte, muito forte. Ela não levou para você Coca-Cola, não levou chocolate? Não, levou salgadinho, coxinha, risole. Ela comprou um pote enorme de coxinha e risoles. Nesse momento que se fala de transição do planeta, como você usou o termo, e que você veio para cá como, digamos, uma missão, e outras pessoas também têm, pessoas vieram de que lugares para cá? Você tem essa informação? Não tenho nem ideia. Mas eu queria ter essa informação, que ela é legal. Mas eu acredito que milhares... Assim, às vezes eu paro à noite, lá na praia principalmente, meus pais moram lá, e eu olho para o céu e é tantas estrelas que você vê, e eu pensei, quantos lugares existem, né? O universo é tão gigantesco, então eu acho que há infinitas possibilidades. Se você fosse escolher uma palavra para condensar o que é importante ter na vida, qual seria ela? Ah, amor, né?
Com certeza é amor. Aquele amor que eu senti lá na EQM, aquele lá é importante na vida. Eu sonho, assim, sabe, que as pessoas todas, sem passar por uma EQM, sentisse aquilo, sabe? Eu tenho uma vontade enorme que as pessoas entendessem como é maravilhoso lá fora, que não precisa ter medo da morte, porque é linda a morte. A gente tem que se preparar para ela, sabe? Para morrer em paz. Mas a morte é maravilhosa. Eu tinha uma amiga, mais amiga da minha mãe, bem mais velha que eu. Ela teve um piripaque, como a gente diria em Santos, e foi para o hospital, mas ela não morreu. No dia seguinte, o filho chega para visitá-la, ele abre a porta e ela olha para ele e fala: meu filho, eu morri e a morte é linda. A morte é linda. Nunca me esqueci, porque ela falou isso muitos anos antes de eu saber da existência das EQMs. Quando foi me mostrado algumas vidas passadas, foi me mostrado as minhas mortes. E todas foram lindas. Todas. Então, eu acho que a parte mais difícil da EQM, eu ia falar ruim, mas não vou falar ruim, porque não é ruim. Mas mais difícil é a solidão. A solidão é uma coisa que pega muito, sabe? Você querer conversar com alguém e mesmo que as pessoas sejam muito educadas com você, elas não estão compreendendo. E, de repente, você percebe que a solidão é importante, porque não é solidão, é solitude. Aquilo, você precisa daquela solitude, né? Hoje eu abraço minha solitude, eu amo ficar sozinha. Então, de vez em quando, eu vou para baixo de uma árvore lá em São José dos Pinhais, aqui pertinho, deito embaixo da árvore e fico só eu e minha alma conversando com ela. Mas até você aprender como a solitude é gostosa, é mais difícil, sabe? Não é fácil. Então, quando eu pensei em ser terapeuta, eu queria que as pessoas entendessem sobre solitude e solidão. São coisas muito diferentes. Então, o que a gente tem, essas pessoas que vieram para um trabalho diferenciado, é solitude. Mas elas confundem com solidão, sabe? E é legal você ver, assim, às vezes eu converso com tanta gente aqui, atendo tantas pessoas. Agora a gente começou a atender online também, e eu percebo isso no mundo todo. Como as pessoas confundem solitude com solidão. E a solidão é triste, mas a solitude é linda, né? A gente, para se entender, a gente tá em solitude. Sozinhos com a gente mesmo. Não existe meditação também que não seja numa situação de solitude. Estou certo? Porque a solidão, você está sempre esperando pelo outro, né? Na solidão, você está sozinho, mas pensando no outro, esperando que alguém venha cumprir aquele buraco da solidão. E a solitude é você querer estar sozinho um minuto para você se encontrar. E para todas essas pessoas que estão passando por esses processos, a solitude é muito importante. E a partir do momento que elas não ficarem achando que estão solitárias, entender o que a solitude eu acho que elas vão se sentir melhor. Qual a mensagem que você deixaria para todos nós? Acho que é o meu desejo, assim, que as pessoas parem e se escutem. Não aceitem o que vem de fora, aceitem o que o teu coração diz, sabe? As pessoas não foram ensinadas a fazer isso. E quando elas fizerem e perceberem que a resposta de tudo está dentro delas mesmas, que elas não têm que aceitar a resposta pronta de outras pessoas, sabe? Que elas têm que procurar dentro delas mesmas as próprias respostas, porque a missão é dela, não é do outro. Então, o outro vai te ensinar aquilo que é a missão dele, né? Mas então, o que eu tenho muita vontade é que as pessoas aprendam a olhar para dentro delas mesmas, para elas saberem o quão grande elas são. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?